a Deus. A gente fica feliz de poder estar com você. Fora a inspiração do Pastor Calito, daquilo que vocês têm feito. Para nós é sempre bom ver o exemplo de vocês, porque a gente sabe que é exemplo segundo a palavra de Deus e principalmente extremamente relevante. Então, poxa, para nós é uma alegria imensa. Mas me diz aí, o que você, na sua ótica, você tem observado nesses dias? Qual é a sua perspectiva, até mesmo da juventude brasileira, na questão das atitudes da juventude como um todo e assim por diante? O que você acha que eles estão tendo de atitude como enfrentar a crise? Assim? Qual que é a sua ótica? Assim? O que você tem sentido? Cara, eu tenho sentido o seguinte, Tiger, que uma situação difícil, uma situação instável, uma situação como a que a gente está vivendo, que a gente nunca imaginava que fosse viver. A gente passou pela H1N1, eu me lembro que uma situação assim que fez assim comércio fechar, a gente teve aquela crise do PCC em São Paulo, que teve um dia, 2 dias que os comércios fecharam, né? Agora, uma situação como essa, realmente, a gente nunca viveu um negócio desse, né? Então, situações instáveis, situações de inconstância, situações de um ataque direto ao nosso jeito de fazer as coisas e tudo, a nossa estabilidade, aquilo que a gente estava acostumado, né? O nosso status quo, tudo, vai testar a nossa essência. Vai testar, a gente fala de fé, a gente fala de esperança, a gente fala que a igreja é a última fronteira, a gente fala que a igreja é a esperança do mundo, a gente fala que a nossa fé é real, que Deus existe, que Jesus é presente, que ele acalma tempestades, ele dá o que a gente precisa para dormir sobre ela, a gente canta sobre os feitos de Deus, de abrir o mar, de andar sobre as águas, de um monte de coisa. Então o que acontece? A crise vai mostrar o que a gente realmente é. Entendeu? A crise não vai tirar o que a gente tem, ela vai mostrar o que a gente é. Até, Tiger, uma coisa que aconteceu recentemente foi assim, ó. Ministérios de jovens, alguns líderes me falando, como que a gente faz para conectar a galera online? Porque a gente está tentando, mas não está rolando, não está fluindo. Então, às vezes, o que isso mostra? Isso mostra a conexão que tinha antes de acontecer. Então, Exato. o que você tem que fazer você não vai. Quando veio a crise, não mudou a sua condição. Se você estava desconectado, você continua desconectado. Vai continuar, exatamente. Continuar. E aí, quando você vê que você não tinha o que precisava ter, então a crise ela fez o quê? O diagnóstico, você vai ver, por exemplo, por que uma empresa contrata um consultor? Para mostrar um problema que ela não viu, não é? Para mostrar algo que ela não está conseguindo enxergar. Então a crise já deu uma contribuição gigantesca, porque ela mostrou que algo precisava mudar. Ela mostrou que as coisas precisavam ser diferentes. Ela mostrou que alguma coisa não estava funcionando. E aí as atitudes no meio dessa crise não vai ser lamentar o que a crise gerou, mas atacar aquilo que a crise revelou. Então, eu acredito que esse comportamento, né, às vezes um desespero pelo que está acontecendo, não é, na verdade, algo provocado pela instabilidade da crise que a gente está passando. É algo que a crise está revelando. E isso, nossa essência está sendo testada. E às vezes, gente, eu vi um caso de uma empresa, por exemplo, que era uma empresa de cosmético, e veio a crise. Ela acabou, ela parou de produzir cosmético. O que ela passou a produzir? Álcool gel. Agora eu pergunto, produzindo álcool gel, ela está em crise? É verdade. Ela não está em crise. Então, assim, ela se reinventou. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que perceber o caminho que Deus está nos apontando. Simplesmente isso. Então, às vezes, essa crise, ela vai fazer a gente fechar alguns programas, ela vai fazer a gente se reinventar com relação à nossa rotina, mas não quer dizer que mudar significa perder a nossa essência. Às vezes nós vamos mudar para não perder a nossa essência. Essa é a grande questão. Essa é verdade. Você acredita que a partir de agora
na questão de igreja, depois que tudo isso acabar, a igreja ela não vai ser mais a mesma? Eu acredito que a igreja não vai ser mais a mesma. Isso eu acredito. Eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo. A É. economia não vai ser mais a mesma. Tem gente com medo Cara, agora, eu não né? sei. Tem gente com medo porque Então, Jesus está ali naquela nuvem mais baixa, entendeu? Só que eu não sei se você viu, ah, eu até falei para a galera ontem que eu fiz uma live fechada com alguns jovens, e aí eu até comentei com eles, se eu não me engano, que a China ela aumentou drasticamente a porcentagem de divórcios. hum, Porque a galera começou a ficar em casa e aí o marido e a mulher já não tinham mais a intimidade que tinha antes e eles não sabiam mais como resolver algum tipo de problema, enfim. E esse nível de divórcio aumentou assim muito. É algo assim que tem que se pensar mesmo. Tem tanta coisa que muda, obviamente, para algo bom, de revelar algumas coisas que você até mesmo pontuou. Acredito também que a crise vai revelar muita coisa de mudança para o lado positivo, mas também para alguns lados, tipo assim, coisas que a gente não observava, a gente não dava nenhum tipo de foco, ou até mesmo nenhum tipo de valor, vai começar a aparecer e a ser revelado. Mas eu acredito também que a igreja, a partir de agora, ou melhor, depois de tudo isso acabar, principalmente, agora já eu acredito que tem bastante mudanças. uhum. Até mesmo nós, né, que às vezes a gente é tão conectado, tanto online, tem tanta coisa que a gente tem que estar fazendo mais, que a gente não fazia antes. Depois que isso acabar, a gente vai perceber que vai ter que fazer, outras vai ter que tirar. Então, realmente, é algo que dá para perceber mesmo uma mudança, né? Exatamente. Eu acredito que a gente muda e o mundo não é mais o mesmo e a gente tem que mudar para melhor. A gente não pode sair do mesmo jeito desse negócio, É, não. Não pode, não tem como. Eu estava observando, Tiger, a igreja ela tava muito, de certa forma, acomodada. De repente perdendo o seu propósito. A galera tava muito. Eu vejo o ceticismo crescendo, eu vejo o valor pelo pessoal ao invés do coletivo aumentando, eu vejo as pessoas buscando os seus próprios projetos, os seus próprios ministérios. E aquela coisa do. Você vê assim, uma vez eu vi um pastor no Egito falando sobre um dia nacional de oração que ele fez e ele se uniu com a Igreja Católica. E aí, assim, todo mundo se assustou quando ele falou isso. Mas ele falou, lá no Egito, a gente tem que usar o mesmo espaço para fazer o culto e a missa, porque os dois grupos são perseguidos. E aí, o que a gente sabe sobre o católico, né? Que são os cristãos romanos. Eles acreditam em Jesus. E eles acreditam em Jesus como Salvador. E eles têm ali diferenças da nossa fé, nós temos com eles e eles têm com a gente. Mas quando vem assim, é uma situação de sobrevivência, você declara Jesus e você pode morrer, o que eles vão se unir? Eles vão se unir em torno daquilo que tem que ser verdadeiro, porque se não for a verdade, não vai sustentá-los. Então eles davam as mãos e oravam, e você via oração de quê? De cristãos, os dois juntos dando a mão e orando. Então o que acontece? Uma situação terrível, conduziu dois grupos, porque assim, a gente acredita que tem coisas erradas em meios religiosos, tem no meio católico, mas tem muita coisa ruim no meio evangélico também, não é verdade? Então, é, uma situação de crise, uma situação que a gente está vivendo hoje, tem muitas igrejas que estão repensando, por exemplo, como é que a gente paga o aluguel? Como é que eu tenho uma folha, como é que a gente paga os funcionários? Assim, tudo bem, mesmo aqueles que continuam conectados e comprometidos, vai ter uma outra questão. O salário da igreja já não é mais, da membresia não é mais a mesma. Então, sim. a gente vai ter que repensar tudo, né? Então, nesse aspecto, essa turbulência vai nos levar para a principal essência. E se a gente correr para Jesus, não vai ter problema nenhum. A gente vai sair melhor disso. E ele vai nos conduzir para Ah, uma igreja perfeito. mais atuante, mais poderosa, mais realizadora de milagres, mais firme na verdade, mais propagadora da verdade, e assim vai. Isso é verdade. Você, como um expert em criatividade, você. Eu até fiz umas pesquisas esses dias,
inclusive até hoje também eu fiz, sobre empresários e tudo mais que, em meio à crise, foram extremamente criativos e criaram um negócio, conseguiram atingir um público diferente e assim por diante, né? É difícil falar assim que aquele que é criativo ele vai se dar melhor aquele que não é, porque todos têm criatividade. Mas eu percebo que aquele que é criativo, ele tem coragem de fazer algumas coisas que alguns, às vezes, não fariam e até mesmo deixam no papel a ideia e não tenta colocar ela em prática, né? Uma coisa que eu sempre aprendo é que se você tiver uma boa ideia, mas uma má execução, na verdade a ideia não é boa. Então tem muitos pilares aí da criatividade em meio à crise. O que você acha dessa questão da pessoa criativa em meio à crise? Tantas ideias que você tendo essa influência na criatividade no meio que a gente vive. As ideias que surgem no meio da crise é que a gente se reinventa, né? Eu vou dar um exemplo bem tranquilo aqui, né? As igrejas achavam que estavam online, porque elas transmitiam culto online, entendeu? Só que transmitir culto online não é ser uma igreja presente virtualmente. Aí vem um negócio desse, cara, a gente precisa fazer o quê? Eu tive que assumir o campus online da igreja do dia para a noite. Por quê? Na verdade, eu assumi uma coisa que não existia. Que a gente sabia que era bom, que a gente tinha um projeto para isso, que a gente já teve uma pessoa cuidando e não tinha mais. E aí, agora, do dia para a noite, você tem que fazer o que precisa ser feito. Eu acho que o pastor de jovens que está aqui com a gente, se você é muito quadrado na sua missão, na sua posição, no seu escopo de projeto, é hora de você jogar isso tudo no chão. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Se você não faz o que precisa ser feito, você não serve. Então, assim, se vem um negócio desse, não existe mais a igreja que você liderava, que você era líder de ministério de jovens. Então, se você não se adapta ao que tem que ser feito, você é dispensável nesse negócio todo, né? E paciência. Então, aí a gente pega e começa a estudar mais campus online, né? E campus online não é só você transmitir um culto, você começa a ministrar, você vai falar para as pessoas comentarem no chat, você vai falar para as pessoas. Nós estamos criando videoconferência de sala de cura, que durante o culto nós estamos falando, olha, fale no chat, você tem o link para você marcar uma videoconferência de cura. E o povo está fazendo sala de cura online e com muitos testemunhos de cura, muitos testemunhos. Nós terminamos o culto e a gente fala assim, 15 minutos agora, você não vai comer, você não vai dormir, você não vai pro Netflix, você vai gastar 15 minutos fazendo o quê? Evangelizando. Aí nós colocamos 10 ideias para as pessoas evangelizarem. Então, você vai ligar para um amigo que Deus trouxe à sua mente, você vai perguntar como é que ele está, você vai conversar com ele. Calma, não é para você ser vendedor de produto, não, tá? Não é para ser... Você vai ligar para o cara vai falar assim, o que é isso? Avon, Rinodê, né? Herbalife, calma, não é isso não. Você vai perguntar como ele está, você vai conversar com ele e no final você vai falar assim, cara... Deus colocou você no meu coração aqui. Eu acabei de ouvir uma palavra que falou muito comigo. Não sei por que veio você à minha mente. E eu queria orar por você. Você tem um pedido de oração? E aí, então, ele vai gastar 15 minutos para isso. Você ligar para um idoso da família, porque o idoso agora, ele tá com medo. Ele tá se escondendo. Eu vi um idoso que teve um caso aqui esses dias, que a filha dele saiu de casa... E ele entrou em parafuso, porque ele achou que a filha saiu, ele ia morrer. Ele está com 75 anos, ele tem problemas, tem comorbidades, né, que afetam a questão do corona, então ele está apavorado. E ele não tem Jesus. Então, se a gente vai morrer, a gente tem Jesus, está tudo bem. Todo mundo vai morrer um dia. Agora, quem não tem, está com outra situação. Então, você ligar para esse idoso e você... Primeira coisa, não é falar de Jesus para ele. Você não vai ligar para ele e falar assim, ó, você vai morrer, você já tem Jesus. Não, você vai falar o quê? Você vai falar, você precisa que eu faça compras para você? Você precisa de alguma coisa na sua casa que você não tem?
Você tem máscara, você tem álcool gel, porque talvez ele está com medo de sair para comprar o álcool gel, mas você pode comprar para ele. E assim vai. Então, assim, terminou o culto, você vai chamar para ação. E quando você estiver ministrando no culto, você não pode ouvir as pessoas respondendo a palavra, a adoração. Então, você vai convidar as pessoas para comentarem no chat, para conversar com você. Decisões online. Como é que a gente está fazendo decisão por Jesus? A pessoa aceita Jesus e vai fazer o quê? Então, a gente teve que criar um formulário totalmente novo de decisões por Jesus de um dia para a noite. Ele terminou domingo às 4 da manhã, para entrar para o domingo às 10. E aí nós criamos um formulário por sistema de e-mail marketing, que cadastra como se fosse uma captação de lead. E a gente falou, o que a gente vai fazer para os primeiros passos de fé, né? Não tem atendimento de recomeço, não tem pedido de oração, não tem a sala de batismo. Então a gente criou em seguida uma sala de batismo, uma sala de curso de batismo, não sei quando a gente vai poder fazer isso, mas uma sala de curso de batismo já na próxima quarta-feira virtual para o Zoom Conference. E nós já tivemos em 2 semanas foram assim, mais de 20 decisões pelo batismo, foram 42 pessoas integradas em células novas. Abrimos 6 células internacionais. E aí, então, agora está com célula na Austrália, em Paris, no Canadá. A gente está com células em vários lugares que não tinham. E aí a gente pegou e falou, a gente fez a primeira semana, só que a gente viu que o formulário estava frio. Aí eu tenho um grande amigo, Richard, da Lagoinha, e ele falou, cara, eu estou usando hashtag. Aí a gente falou, então vamos testar a hashtag. E a gente criou a hashtag Aceito Jesus IC. Aí quando a pessoa posta a hashtag, a gente entra em contato com ela. Aí a hashtag não deu muito certo. Aí a gente testou o WhatsApp, que também é uma parada que eles estão fazendo. E aí só que o WhatsApp, nós tivemos 63% das decisões para o WhatsApp. Que não é um WhatsApp automático. E aí a gente pega e conversa com elas, faz uma oração com elas, faz um atendimento. Então o que isso fez? Fez a gente se reinventar. Tudo isso não estava acontecendo. Nada disso estava acontecendo. Nós criamos assim GCs de chamada para ação, que é a informação que aparece no vídeo durante o culto. Nós criamos quase 20 novos, que é dízimos e ofertas de um jeito novo, decisão por Jesus, de um jeito novo. E aí a gente manda um e-mail para a pessoa dando 5 aulas do nosso curso de integração para a pessoa que aceitou Jesus. Então ela vai receber, que são aulas que a gente nem tinha online. Então eu acredito que a gente tem que se reinventar. Transmitir culto não é ser igreja online. Porque tem muita gente que fala assim, culto online, já temos, entendeu? Não, a gente pode até ter transmissão do ao vivo online, mas a gente não tem conexão com as pessoas online. Então é hora... Exatamente. Tem muita gente que está resistindo a esse negócio há muito tempo, Taylor. Tem muitos pastores de jovens descolados que não fazem nada disso. Que pode até ter um negócio... Pode ter um Instagram legal, pode ter um feed legal, pode ter culto transmitido, mas não tem conexão online, não tem. As nossas células aqui, por exemplo, se a gente não tivesse um sistema de célula, a gente estava na roça. Então, os relatórios estão acontecendo normalmente, né? E a gente já vai ter, eu já recebi um supervisor falando que já vai ter uma multiplicação de célula online já. E assim vai. Que louco, velho. Que louco, isso é demais. Isso é demais. É interessante essas questões da criatividade em si, porque, bom, obviamente que se for ver para uma realidade de tamanho de cidade, é óbvio que nós, se for ver isso aí, nós estamos completamente diferentes, né? Eu estou em Marília, você está em São José dos Campos, e aí é uma big de uma cidade comparado com Marília. Ainda assim... os jovens estão aí nos comentários, eles podem até falar um pouco sobre isso também. Ainda a gente consegue fazer algumas ações que a gente, na medida do possível, tomando todos os cuidados e assim por diante, algo pessoal de alguma forma. Então, algumas abordagens. Então, a gente fez, esse final de semana, entregas de alimento, no próprio questão de roupa, vestimenta e assim por diante. Na questão online, eu percebi algumas coisas que a gente consegue um pouco mais profundo, até mesmo
em algumas ideias como essa. Tanto é por isso que eu até falei que ontem eu fiz essa reunião com alguns líderes, justamente para a gente começar a se antecipar e ser proativo na questão online. Até ontem eu falei para eles que existe dois pilares para nós hoje. O primeiro pilar de ideias em quarentena e o pilar pós-quarentena, mas onde o primeiro pilar ele vai continuar com as ideias, porque a gente vai continuar sendo mais online, mais com presença online e assim por diante. Mas essa preocupação, essa conexão com as pessoas, e principalmente falando sobre a questão do evangelismo, eu acho algo fantástico. Por que eu digo isso? Querendo ou não, o evangelismo ele é muito estratégico na questão pessoal. Então, você evangeliza pela questão de relacionamento. O evangelismo relacional ele é muito forte, ele é muito eficaz. E a gente não pode deixar também de falar que ele é o principal ainda assim, mesmo com o online. Só que é justamente essa questão de nós sermos criativos a partir de agora, de mudar algumas coisas, de estratégias e aumentar um pouco o nível dessas ideias, porque querendo ou não, a gente vai ter que fazer um evangelismo e chegar no coração das pessoas nessa conexão virtual, porque não vai ter como. Então, isso é uma verdade mesmo. Então, em relação a isso, então você começa a perceber essa dinâmica diferente de um evangelismo? Você consegue perceber isso? Sim, uma dinâmica diferente. Tem uma oportunidade muito grande para evangelizar agora. Porque a tensão... o Rick Warren ele escreveu naquele livro Uma Igreja com Propósito, ele fala sobre o lugar que a igreja mais cresce. E ele pega e fala em bairros que crescem. Por quê? Porque as pessoas estão em transição. E as pessoas em transição têm o quê? Tensão. Então, divorciou, mudou para um outro lugar. Estão se casando, estão recomeçando a vida. Estão numa fase de... os filhos estão indo embora, os filhos estão chegando, se mudou por causa de faculdade, se mudou por causa de trabalho. Há uma tensão na mudança. Ele fala que as pessoas em tensão, elas estão abertas para uma mudança pessoal. Se ela vai mudar o lugar que ela corta o cabelo, ela vai mudar o lugar que ela conserta o carro, ela vai mudar o lugar que ela compra roupa, ela vai mudar o lugar que ela come, ela vai mudar muita coisa. Então, o que acontece? Há uma grande oportunidade agora, porque as pessoas estavam vivendo a sua vida, muitas estavam céticas, muitos não pensavam em Deus, muitos não pensavam na morte. Morrer é um negócio que acontece lá no hospital, lá longe, quando a gente fica velho, com câncer, entendeu? Então, hoje, existe uma grande oportunidade para o evangelismo e existe uma reinvenção disso. Agora, outra coisa também, tem muitas oportunidades, muitas oportunidades. A gente está fazendo o drive-thru da solidariedade, que é assim, você sai de casa para fazer uma compra no supermercado, passe e deixe alguma coisa para quem não tem dinheiro para comprar nesse tempo. E hoje mesmo, foram mais de 200 quilos de mantimentos básicos e mais de muitas outras coisas que aconteceram só num dia, né? A gente está doando kits para as crianças, para atividades em casa e tal. Legal. Muita coisa, muita coisa. Então, você pensa nas crianças. O que as crianças estão fazendo em casa? Então, nasceu o canal infantil nosso, que a gente fez as coreografias, a gente fez as histórias bíblicas e etc. Então, os pais estão buscando coisas para os filhos. As famílias precisam cuidar dos idosos. Tem gente que não tem como... Gente, criança em casa come pra caramba. Come pra caramba, entendeu? E tem gente ficando desempregada. Né? A gente tem uma responsabilidade na sociedade, entendeu? Então, assim, tem muitas oportunidades de evangelismo, mas muitas. Outra coisa que aconteceu aqui, Tiger, aconteceu ontem, congestionou a rua da cidade mesmo. Deu, assim, mais de 1 quilômetro de congestionamento na frente da igreja, que foi... no nosso campus Betânia, e os idosos primeiro agora, né? E aí, então, a gente foi sede de vacinação. Foi um dos locais de nós vacinação. Também. Bom. E aí, então, nós trouxemos muitos voluntários vieram ajudar. Nós precisamos movimentar o nosso campus, né? E uau, a gente pôde fazer muita coisa. Então, assim, tem muitas oportunidades de evangelismo aí e as pessoas estão sedentas. As pessoas estão... Por exemplo, tem quanto tempo que a gente evita ligar para as pessoas, não é? E esse tempo, né? Tempo da gente ligar umas para as outras também.
Porque o WhatsApp a gente resolve tudo, né? Chega a mensagem, você quiser falar comigo, manda o WhatsApp. Depois que eu vejo, depois eu respondo. Então, tem muitas oportunidades aí de evangelismo. Então, e a gente vê isso acontecendo de pessoas ser alcançadas. Eu até conversando com a minha esposa antes de a gente entrar aqui, e a Isabela estava me falando, ela recebeu uma ligação de uma moça que conheceu a gente pelas lives que nós estávamos fazendo no nosso Instagram pessoal. E aí a moça queria alguns conselhos e tal, e aí a Isabela conversando com ela agora há pouco, antes de a gente iniciar aqui. Conversou com ela, acho que quase uma hora, orou com ela tal, e a pessoa ela vai uma vez só na igreja, aí a gente já vai incluir ela numa célula e tudo mais. Então, assim, realmente, a gente tem esses dois lados do virtual, aonde chega a ser uma linha meio tênue, meio fina, assim, onde a gente não pode pender 100% para o lado virtual, para a gente não perder essa questão do relacional, de nós estarmos próximos das pessoas, principalmente quando tudo isso acabar e etc., e isso voltar. Mas esse olhar específico, esse foco que você está compartilhando com a gente, desde conexão, desde o pastoreio, desde a pregação, desde o network, de ideias, igual nós estamos fazendo aqui, e até mesmo a conexão com a pessoa é fundamental, cara. Eu acho isso fantástico, é extremamente inspirador. Nós temos boas ferramentas aqui, e guardar as devidas proporções, tem bastante coisa que a gente consegue pegar de ideias e colocar em prática para a gente não perder esse time, porque você falou uma coisa muito interessante no início da nossa live, de observar que tem muita coisa que a crise ela revela, né? E além dessa questão do ministério, uma coisa também que eu percebo que dá para somar para o ficar só debatendo pensamentos, ideologias e assim por diante, e esquece do reino como um todo, esquece das pessoas, esquece de fazer uma ação de ajudar as crianças, esquece uma ação de ajudar os idosos, que agora é o maior grupo de risco na situação que nós estamos e assim por diante. Então, uma coisa assim que eu tenho alertado bastante, eu tenho percebido, tenho orado também, que a gente, mesmo sendo pastores, nós estamos... A gente não é anjo, a gente não é perfeito, muito pelo contrário, a responsabilidade nas nossas costas ainda é maior diante de Deus. Uhum. Então, é uma situação onde as pessoas precisam se ligar. Que agora a gente começa a observar realmente quem é um discípulo de verdade e não aquele que pode ser aí um fariseu, né? Quando a gente fala, por exemplo, você falou de duas coisas aí, né? Da revelar-se quem é de Jesus de fato e você terminou falando de fariseu. Então, eu acredito que quando a gente fala de farisaísmo, por exemplo, e você está seguindo uma coisa que não é Jesus, e igreja é sobre quê, né? Igreja, vida cristã, tem muito a ver com conexão. Tem muito a ver com conexão. Você já parou para pensar que no ano que a gente teve os maiores ajuntamentos dos evangélicos de muitos anos, de muitas denominações, foi o Descende, Bill Johnson pregou 2 semanas atrás falando de 7 grandes ajuntamentos mundiais que aconteceram no começo de 2020. Aí você tem um ataque aos ajuntamentos. Entendeu? Então, assim, tem uma questão espiritual muito forte envolvida que está testando o quê? As reais conexões da igreja. As reais conexões da vida cristã. As reais conexões da gente com Deus e uns com os outros. E se as nossas conexões estão sendo testadas, são elas que têm que ser fortalecidas. Gente, eu vi uma propaganda ontem da TIM com a Vivo. Você já parou para pensar nisso? A TIM e a Vivo se uniram para que você guarde a sua quarentena em casa. E aí eles falam sobre eles se unirem. Assim, Palmeiras e Corinthians, né? Os caras estão se unindo assim, no nível. É literalmente um milagre, né? Um milagre, né? Então tá escrito aqui, TIM, Vivo, Oi, Claro. Alguém me ajudou aqui, né? Às 4. Tem gente mais antenada que eu aí. Muita gente boa nessa live comentando. Mas enfim,
o que está sendo testado é a nossa real conexão. Porque assim, se a gente ama. Então tem muito a ver com... São três pilares aí que nos ajudam muito a viver até mesmo em tempo de crise, ou tempo de bonança, enfim. E o interessante sobre isso é que o quanto que nós estamos em um momento extremamente propício para o evangelismo, né? O quanto que as pessoas hoje estão abertas a ouvir uma palavra de alegria, uma palavra que conforta, até mesmo antes, se você perguntar para a pessoa se ela gostaria de receber uma oração, às vezes ela entendia, às vezes ela falava não, enfim. Hoje, no Estou momento te ligando. que nós estamos... Hoje elas estão pedindo, na verdade, né, oração, ora por mim, se tem alguma palavra, e assim por diante. Hoje eu contactei alguns jovens assim, eu falei assim, olha, estou orando por você, conta comigo e tal, e etc. A resposta deles hoje é mais afinca, é mais alegre. Não, é isso aí, a gente está junto e etc. Então, o momento ele é outro, até nesse sentido das pessoas receberem a palavra de Deus mesmo, aonde eu não sei como a igreja da cidade tem recebido algumas coisas, mas justamente pelo posicionamento que nós estamos tendo como igreja, como filho de Marília, por incrível que pareça, mesmo abrindo espaço para vacinação dos idosos, abrindo espaço, nós organizando tudo para a distribuição de marmitas, nas roupas. Nós começamos hoje a questão de doação de sangue, ainda tinha crítica. E aí uma coisa que é interessante, né, que se você não tiver... você é sempre criticado por aqueles que fazem menos do que você. E além disso, a única árvore que recebe pedrada é aquela que dá fruto, né? Então é uma coisa também que demonstra algumas coisas que a gente possa estar vivendo e até mesmo de se posicionar, de ser discípulo de Jesus, até mesmo em momentos. Uma coisa que a gente está fazendo com a juventude, cara, nós estamos, principalmente no culto de sábado, porque, pensa bem, a gente faz o culto de jovens aqui, já tem o culto de domingo, né? Então eu não tenho que fazer um culto igual de domingo. Até brinco aqui que antes teve uma coisa que aconteceu aqui, uma época no nosso Ministério de Jovens, que a gente precisava se reinventar, que a única coisa que era diferente do culto de sábado para o de domingo é que o de sábado era pior do que o de domingo. Então, assim, a gente tem que ir numa linha diferente, né? E uma das coisas que nós fizemos foi ativar o humor no culto. Trabalhar um pouco mais o humor. E dar boas notícias, né? Então, por exemplo, tem um menino aqui que... o Dado, o Eduardo Freire, ele descobriu um projeto de máscara que foi feito na República Tcheca, e aí ele tinha alguns doadores no Brasil, e ele trabalhava com impressão 3D, e ele passou a fabricar um tipo de máscara para profissional de saúde, e aí ele conseguiu fazer algumas parcerias, empresas grandes se conectaram, e ele, em uma semana, conseguiu doar 1.000 máscaras para profissionais de saúde, que era uma máscara que cobria todo o seu rosto com acrílico, com a impressão 3D e tal, e muito ergonômica e tal, e evita que saliva, né, pegue no rosto de um médico, de um profissional de saúde. E a gente começou a falar de boas notícias no culto. E aí a gente parou assim, teve um momento que a gente falou quase 10 boas notícias. Aí a gente teve a pregação, e depois da pregação, se a galera quiser ver lá no canal do Eleve, a gente colocou... humor mesmo, a gente teve um tempo vai acabar, seu emprego vai acabar, seu dinheiro vai acabar, e você só pensa nesse negócio, você não está dormindo na tempestade. Então, e aí me veio a situação de que nós estamos no tempo de dormir, para que depois a gente tenha autoridade sobre essa tempestade. Nós estamos no tempo de parar um pouco, e por isso que, por exemplo, um dos elementos, a gente não passou o culto dando risada, né? Mas um dos elementos do culto foi o humor. Porque até eu aprendi na pregação, por exemplo, que às vezes a gente precisa dar uma risada um pouquinho para engolir uma verdade difícil de digerir depois. Então você coloca um tempero diferente no todo. Então a gente precisa repensar. O povo está muito tenso, cara. E o céu está cheio de alegria. Jesus foi ungido de alegria.
Então não é questão da gente relaxar e não Exato. ter responsabilidade para nada. A gente não está dormindo igual o Jonas na barriga. Estava dormindo no barco. Porque Jonas estava dormindo no É, barco indo para Tarsis. Nós estamos dormindo no barco no meio da tempestade como Jesus estava dormindo. É outra história. Né? Não me confunda aqui. é verdade. Tá bom? Mas não vai sair coisa boa com gente ansiosa, com medo de morrer e achando que tudo vai acabar. Aqueles que estão Ah, não vai mesmo. descansando em Deus vão ter autoridade nessa tempestade. Ótimo. Excelente palavra. Viu? Para a gente finalizar, me fala uma coisa. Como que você considera um jovem influente? Como que você considera um jovem influente nesse tempo que nós estamos vivendo? Quais seriam as atitudes de um jovem influente hoje? Eu acredito que uma coisa muito importante para a gente pensar sobre a influência, a primeira delas eu aprendi no livro Enraizado do Benny Lipscher. Se você precisa de alguma coisa para ler nessa quarentena, livro do Benny Lipscher é um deles, né? Enraizado. Ótimo. E ele trabalha lá um contexto sobre Fantástico. enraizamento, falando que influência não é popularidade. Primeira coisa, eu acho que a influência está muito ligada. A galera está buscando popularidade, achando que isso é ser influente. E ser influente não é ser popular. Essa é uma coisa muito importante. Alguém perguntou aqui qual é o nome do livro. No livro Enraizado, do Benny Lipscher, que é o fundador do Jesus Culture. Um deles que eu indicaria, né? A gente está lendo agora todo mundo junto na igreja também, além do Palavras de Deus, que é o livro devocional diário. A gente está lendo agora o Milagre das 7 Milhas, que são... cada capítulo é uma das 7 palavras de Jesus na cruz. Jesus teve 7 frases na cruz, ali antes da morte, e é muito bom também. Então, nesse livro ele vai falar do enraizamento, ele vai falar sobre como se constrói a real influência, os frutos que permanecem. E que a galera está muito de olho nos frutos, só que, na verdade, a gente tem que estar de olho nas raízes, que os sistemas de raízes que vão garantir os frutos. E aí, então, pensando sobre influência, então ela não está diretamente ligado à sua popularidade, ela tem a ver com o seu chamado. A influência ela vai ter a ver com o seu chamado. Então, assim, a influência, ela não tem gente que é influente para 10 pessoas e é muito relevante para essas 10 pessoas. Porque, às vezes, por exemplo, imagina um cara que é influente num grupo de profissionais de saúde agora. Entendeu? Sim. Então, ele é muito Ótimo. influente. Então, só que ele pode não ser conhecido. Mas o que ele está fazendo tem uma grande influência na cidade, tem uma grande influência no local que ele está. Então, se você foi chamado para isso, exerça o seu chamado, porque Deus colocou pessoas que são relevantes em cada área para trazer essa saúde, para trazer esse complemento do corpo. Então, se conheça, para você saber para o que você foi chamado, se aperfeiçoe naquilo que você foi chamado. Então, o influente é aquele que sabe do seu chamado, é aquele que se posiciona, aquele que se aperfeiçoa. Olha só, Jesus ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E quando ele fala bom pastor, bom não é antônimo de mal. O bom é antônimo de incompetente. Então ele fala que o bom pastor, ele conduz as suas ovelhas para os pastos verdes. Ele livra as suas ovelhas do penhasco. Então a relevância tem a ver com... A real influência tem a ver com competência também. Tem a ver com você se desenvolver. E quando eu falo se competente, é você não ser negligente no dom que você recebeu. Paulo fala para Timóteo, não seja negligente. Outra coisa sobre você ser relevante é você ser estratégico. Então, assim, você tem que ser estratégico com relação ao seu tempo. Você tem que ser estratégico com relação aos seus recursos. Porque você foi Paulo. Paulo ele fala assim, combati um bom combate. Tem muitos combates para combater. Ele fala, combati um bom combate. Eu não posso sair fazendo tudo. Jesus ele não precisa pensar no que ele vai fazer com o tempo dele. Porque ele não tem limite de tempo. Ele habita no Kairos. E o Kairos está acima do Cronos. Eu habito no Cronos. Então, não é que eu habito no Cronos. Nesse tempo, nessa habitação terrena, a gente está limitado ao Cronos. Então, o que nós precisamos? A gente precisa pensar o que a gente vai fazer, cuidar do nosso tempo, cuidar da nossa agenda, para que a gente possa produzir mais e para que a gente possa alcançar da melhor forma também. Eu acho que isso tem muito a ver com você ser realmente relevante. Você está no seu chamado, você não ficar pressionado e preocupado somente com popularidade,
você Aham. se desenvolver bem, você não ser negligente e você ser estratégico. Você ser estratégico, até um outro exemplo é Paulo falando para Timóteo: confie as mesmas palavras que eu confiei a você, a homens capazes de ensinar outros. Então, você vai disseminar aquilo que você tem para um grupo específico de pessoas, que vai o quê? Multiplicar aquele conhecimento, que vai ajudar outros, que vai desenvolver outros e assim por diante. Muito Acho que a bom, relevância fantástico. passa por aí. Muito bom. Bom, vai dar quase acho que 1 hora aqui e aí o Instagram vai mandar a gente parar. Você poderia, antes de eu te agradecer, você poderia orar pelo nosso ministério, pela juventude de Marília e toda a galera aí que está nos assistindo. Você pode orar? Vamos orar então. Toda a galera que está aí com a gente, Deus abençoe vocês. Que bom ter a companhia de vocês aqui até agora. E vamos orar então. Pai, obrigado pela vida do Tiger, obrigado pelo Ministério DIP, obrigado, Pai, pelo que a Igreja PIB de Marília representa, não só para toda aquela região, mas para toda a nação. Obrigado pelo Ministério DIP também, que é uma grande influência, muito relevante, Pai. Obrigado por todos aqueles que estão construindo esses ministérios, Pai. Tanto o Tiger na frente dos jovens, o Davi na frente dos adolescentes, as células ali ativas, o discipulado, que é tão importante. Obrigado, Pai, porque através desse discipulado tem muita gente que agora não está surtando, tem muita gente que agora não está fugindo do seu lugar de posição, de influência, de relevância e está se mantendo firme. E, ó Deus, e nós oramos aqui para que não simplesmente que o Senhor nos proteja com vida, que o Senhor nos proteja com economia saudável, que o Senhor nos proteja guardar, que o Senhor proteja a nossa missão, que o Senhor proteja o nosso propósito, que o Senhor proteja, Pai, o nosso real sentido de vida, que o Senhor nos leve de volta para a nossa essência, que o Senhor traga mudanças necessárias, que o Senhor nos ajude e nos conduza. Pai, tem muita gente aqui hoje, e quem está ansioso aqui agora, quem está aqui preocupado, quem está aqui cansado, quem está aqui pensando em desistir, eu oro agora por um renovo, por um ânimo do céu, por uma esperança que vem do céu, trazendo vida nova agora, trazendo, Pai, agora esperança, trazendo agora direção, trazendo agora, Pai, assim, caminhos claros para onde ir. Eu oro para que dúvidas, medos vão embora, porque medo não é só um sentimento, medo é um espírito, e eu repreendo esse espírito agora, declarando Amém. sobre cada um. O Madalena tem 2 filhos, né? Tá chegando mais um, não é isso? Isso, exatamente. É Exatamente. isso aí. Glória a Deus. Mas, Valeu demais, queria te gente. agradecer pela sua disponibilidade, por esse coração. Você é um exemplo, uma inspiração. Obrigado mesmo por esse tempo, porque a gente precisa de homens como você, com essa postura, de a gente saber que a gente está aqui, mas um pouco longe, né? Ver vocês fazendo um excelente trabalho, a gente consegue entender que a gente não está sozinho, que mesmo o nome da igreja pode ser diferente, mas é o mesmo coração, é o mesmo É espírito. verdade. E quer dizer o quanto que nós amamos muito vocês. O pastor Calito é uma inspiração para nós, a igreja como um todo. Quando sempre nós, na medida do possível, a gente vai até a igreja da cidade nas conferências e assim por diante, o quanto que a gente sai inspirado. Então, obrigado por esse tempo. E a próxima agora é ao vivo, pessoal, no nosso culto DIP. A gente vai já deixar a palavrada aqui. A gente não consegue saber quando, mas em nome de Jesus ainda este ano. Amém! Eu fico imaginando como é que a gente vai entrar na igreja depois desse negócio, hein, cara? Eu já vi. Assim, ó. Meu Deus do céu. É verdade, eu vou fazer Vai ser uma loucura, dancinha e tudo, dancinha e tudo. É isso aí, cara. A gente anda junto não é só para conversar em tempos de quarentena, que está todo mundo fazendo live, a gente tem uma inspiração mútua, aprende muito, a gente aprende muito com vocês, é recíproco tudo que você falou, e valeu demais, demais, demais. Foi um tempo incrível, e que Deus abençoe muito a DIP, PIB de Marília e toda a sua galera aí. E vai ser um prazerzaço estar com vocês assim que esse negócio virar. Vai acontecer. E ter vocês Galera, aqui também. depois vocês seguem o pastor
nas redes sociais, Ministério é leve, é inspiração total. Vocês vão gostar demais do que eles têm feito lá, para a gente trazer aqui também para Marília, para a gente viver um grande avivamento juntos. É isso Madalena, aí. obrigado, hein? Tamo Valeu. junto. Tamo Deus junto. abençoe. Amém. Deus Valeu. abençoe também.